Olá, muito bom ter você aqui no curso de hipnose básica André Randon. Vamos iniciar com a história da hipnose. A hipnose é uma prática antiga que tem raízes em costumes xamânicos e religiosos em todo o mundo. Então, desde que o homem é homem, que o ser humano é ser humano, que a hipnose está fazendo parte da nossa história. Os xamãs eram também referidos, conhecidos como os doutores bruxos, homens de medicina ou curadores. Então a gente pode perceber que a hipnose faz parte do nosso dia a dia desde sempre. A hipnose nos tempos antigos era referida já no templo de cura. No Antigo Egito havia um templo dedicado ao deus da cura, onde os pacientes eram induzidos a um estado de hipnose para receber tratamento. Naquele momento já se utilizava o que hoje a gente chama de hipnoterapia ou terapia por hipnose. O Papiro de Tebas, por volta de 3.500 anos, contém o mais antigo relato de uma sessão de hipnose associada a um ritual religioso. Inclusive é um dos motivos de ter um mito de que a hipnose ela tem uma conexão espiritual. E na verdade ela é bastante científica, mas devido ao uso contínuo com rituais religiosos, religiões, acaba que criou esse mito. Nesse papiro de Tebas se recomendava que para aliviar a dor se colocasse as mãos sobre a pessoa doente e se dissesse que a dor iria desaparecer. Então é uma indução, é uma sugestão hipnótica, ainda hoje a gente utiliza com outras nuances, mas é basicamente o mesmo estado, o mesmo significado. Também descreve nesse papiro técnicas que são muito semelhantes às técnicas utilizadas atualmente. Havia os sacerdotes caldeus, por volta de 2400 a.C., esses sacerdotes transmitiam energia por meio de passes, colocando em transe as pessoas que se definiam como sofredores. Essa energia era o entendimento que eles tinham do que acontecia, mas o que realmente estava acontecendo ali era a hipnose. Então, com vários nomes, com várias nuances, com vários entendimentos, mas desde sempre a hipnose esteve participando do nosso dia a dia, do dia a dia do ser humano. O uso da hipnose da antiguidade, a gente continua citando, a Grécia, os gregos antigos usavam a hipnose nos tempos de cura. É basicamente a mesma utilização que a gente já percebeu aí por outras culturas, outras tribos da nossa humanidade. Os hindus empregavam a hipnose para entrar em estados alterados de consciência durante a meditação. A meditação, que é muito paralela à hipnose, meditar e estar em transe hipnótico é bem paralelo. Então os hindus já utilizavam disso desde sempre, mesmo que com outro nome, com outro entendimento, mas novamente a gente compreende como hipnose. Ciências ocultas e misticismo, o que cada vez leva mais à criação do mito da hipnose relacionada a questões espirituais. A hipnose foi base das ciências ocultas do Egito, da Grécia, da Índia, conforme eu já citei, e milagres com que os feiticeiros, bruxos ou sacerdotes diziam-se mensageiros dos deuses e empolgavam o povo. Então, para esses sacerdotes, feiticeiros, bruxos, era interessante esse estigma de que a hipnose era espiritual, porque demonstrava, dava a entender que eles tinham poderes. Então, esse mito que ainda existe foi fortalecido porque para quem utilizava naquela época era positivo, era bom, era importante. Popularização da hipnose. Desde o final do século XIX, a hipnose vem se tornando cada vez mais popular como uma ferramenta que facilita o tratamento médico e psicológico. Então ela, por vezes, na história da humanidade, a hipnose cai no esquecimento ou chega a ficar de modo mais oculto, inclusive devido aos mitos. Mas agora, na nossa idade, na nossa época contemporânea, por volta do século XIX, ela vem sendo empregada, tratamento médico e psicológico. Aplicações médicas e terapêuticas baseada na compreensão científica dos processos mentais e neurológicos. A hipnose é utilizada atualmente por meio de técnicas avançadas. Ela é usada como uma ferramenta para ampla gama de condições, incluindo dor crônica. Um dos principais objetivos que a gente tem ao utilizar a hipnose é na questão da dor crônica, porque os resultados são bem elevados. É uma característica da hipnose ser muito positiva quando se refere a combater a dor crônica.
Ansiedade, inclusive, é minha especialidade. A ansiedade é também muito utilizado a hipnose na terapia contra a ansiedade, fobias, vícios e transtornos alimentares. É o que a gente vê, mas o foco maior da hipnose na nossa atualidade. Controvérsias e críticas. A hipnose foi e ainda é alvo de muitas críticas, especialmente devido ao uso por quem se aproveita do misticismo, né? Que a gente vê muito isso no YouTube, na internet, em que se demonstra que a pessoa que hipnotiza ela tem habilidades sobrenaturais. Isso atrai muito algumas pessoas e por isso é utilizado, mas também afasta muitas outras. Independente de atrair ou afastar, a gente precisa se basear na verdade. E a verdade é que a ciência demonstra que a hipnose não é mística, a hipnose não é espiritual. O que por vezes acontece? Como a hipnose permite uma concentração, um estado de relaxamento, uma volta para o interior, por vezes ela aparenta ter questões que demonstram habilidades sobrenaturais, o que na verdade não é. Vamos para o próximo capítulo.